Bendito seja teu nome, Jesus, nesta noite. Possamos estar ligadas, Senhor, aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco aqui, Deus. Queremos receber de Ti, Senhor. Queremos ressignificar nesta noite, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus te chamou para viver coisas maiores. Amém? Podem sentar. Quem está aqui pela primeira vez aqui nos visitando? Levanta sua mãozinha assim. Temos aqui a preletora, tem a sobrinha dela, né? Quem mais? Tem ninguém mais não? Aí também, sejam bem-vindas. O caderninho, fica com a mão levantada, que nós vamos dar o nosso caderninho. Aqui também na frente, meninas. O caderninho do projeto. É o caderninho, porque o tema central do projeto é ressignificação. E nós usamos esse caderninho para escrever nele tudo aquilo que a gente precisa ressignificar. E pelo poder do nome de Jesus, até o final do projeto, você já ressignificou tudo que você tinha que ressignificar. Amém? Ali também, já deu ali também. Amém? E vocês estão com seu caderninho aí? Faz assim. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o versículo que está no nosso caderninho aí? Vamos ler todas juntas? Vamos lá? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas águas veio buscar refúgio. Amém? Você não está aqui à toa. Você veio buscar refúgio no lugar certo. E com certeza você não vai sair de mãos vazias. E o nosso tema hoje é vivenciando as perdas. Era um tema que seria mais no começo do projeto, mas a doutora Flávia, por conta de alguns compromissos, a gente teve que jogar agora. Mas como tudo está debaixo da vontade de Deus, eu creio que hoje é o momento de nós estarmos ouvindo, né, sobre vivenciar as perdas. E quem não já vivenciou ou está vivenciando perdas? Quando a gente pensa em vivenciar perdas, a gente pensa num luto, né? Mas eu creio que nós vivenciamos perdas a todo momento. E a doutora Flávia é uma pessoa muito amada por mim, por Elane, pelas minhas filhas. E conheço há um tempinho já. E quando eu estava vendo esse tema assim, eu achei, não, esse tema aqui é a cara da doutora Flávia. Porque ela até chegou aqui e falou de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás. Eu levei ela num projeto que eu tenho lá em Praia Grande. E ela já faz parte dos projetos. No Estela não pôde estar aqui presente. E nesse dia, eu vim buscá-la para levar para o projeto. E nós conversamos muito. E na conversa, ela me chamou a atenção para algo que eu estava vendo, que eu não estava enxergando. E eu estava, por conta das minhas perdas, eu estava vivendo com muito medo. Com medo de que houvessem novas perdas. E é muito ruim, porque a gente fica presa, né? A gente fica presa, fica numa prisão. E nessa conversa, ela me chamou a atenção para isso. E glória a Deus por conta dessa conversa, porque eu consegui ressignificar. Eu consegui ressignificar essas perdas na minha vida. Então, eu quero que você que está aqui, você que está em casa, pare tudo o que você está fazendo. Porque o Espírito Santo quer falar aqui hoje conosco. Às vezes, por conta de algumas perdas, essas perdas, às vezes, nos paralisam, nos impedem de ir segundo aquilo que Deus tem para nós. E nós estamos já praticamente um mês do final do projeto. E talvez você está aí no seu caderninho escrevendo, mas a coisa não vai. E talvez hoje, hoje o Senhor tem algo para mostrar para você, minha filha. É isso aqui, ó. Ressignifica isso aqui. Então, eu quero convidar a doutora Flávia, a missionária Juliana, para estar fazendo essa oração por ela.
E que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nessa noite, porque é tempo de ressignificar. Amém? A bênção do microfone, né? Pai do Senhor, mulheres de Deus. Amém. Prazer estar aqui, doutora Flávia, te conhecendo pessoalmente. Que o Senhor Jesus continue te usando e que você seja a boca de Deus aqui para as nossas vidas nesta noite. Amém. Eu convido todas as mulheres aqui que estão ressignificando a cada dia, a cada semana, se colocar de pé e estender a tua mão, que nós vamos orar agora pela doutora Flávia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Quem está sentindo a presença dEle aqui, dá outro glória a Deus. Aleluia. Então abra a tua boca, glorifique, porque Ele já se faz presente e Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. Nós estamos perseverando aqui, segunda após segunda. Pode ter ônibus, pode não ter ônibus, e nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus já tocou no nosso coração e nos chamou. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu apresento a Ti mais uma vez a doutora Flávia, essa serva do Senhor, escolhida por Ti, não por homens, para estar aqui, compartilhando, Pai, o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Usa ela com poder, com glória, com autoridade que vem do alto. Tu sondas o nosso coração, Pai, Tu sabes o que nós necessitamos para continuar nesta caminhada, nesse projeto, dia após dia. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Usa Tua filha poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Boa noite, linda. Vocês podem sentar. Quero dizer que é um motivo de profunda mesmo alegria para mim. Um dos presentes que o Senhor tem me dado na jornada é quando Ele me leva a algum lugar ou me une a alguém. Isso nunca é para um momento só. Sempre há um grande propósito envolvido. E eu louvo muito a Deus, assim, que nas poucas andanças que eu fiz na minha vida, são vínculos, né? E Cate, sua família, sua casa, né? São um vínculo. Elaine é um vínculo que eu tenho, que eu levo comigo. Então, são pessoas que eu aprendi a amar. Aqui tem outras pessoas, né? Estou encontrando um monte de gente querida já. A Aline e o Michael, que são amigos, irmãos de longa data, né? E eu fiquei feliz eu já sabia que eles estavam aqui, mas eu nunca tinha vindo aqui, então hoje estou reencontrando ela também. Como a Kátia falou, eu trouxe a minha sobrinha, que é uma discípula querida, Nicole. Fica em pé, Nicole, eu quero te apresentar para a igreja. Nicole é uma jovem que ama Jesus muito, muito preciosa. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra em algum lugar, ela sempre quer. Tem uma irmã lá falando, vamos aplaudir a Nicole, vamos aplaudir a vida da Nicole. A vida da Nicole é digna de aplausos mesmo, porque ela é muito do Senhor. Minhas amadas, eu não vou demorar tempo aqui em apresentações, porque eu realmente quero poder deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, né? Mas eu quero só dizer que eu sou membro da Missão Praia da Costa, já há quase 18 anos. Eu vim do Rio de Janeiro com o meu esposo. Na época a gente tinha um bebê. Hoje nós temos 3, um quase jovem, né? Um adolescente e um pré-adolescente. 3 rapazes. E tem uma moça também, porque eu tenho a cadela Golden Retriever, né? Que é quase é um membro da família. E eu tenho feito a minha jornada com o Senhor desde a minha adolescência e já tive muitas experiências. Mas alguns anos atrás o Senhor foi muito claro comigo. Na época eu tinha uma empresa de consultoria profissional, pessoal, eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas e o Senhor falou claramente ao meu coração que eu precisava refazer o caminho. Porque Ele tinha um propósito para a minha vida que tinha a ver com uma revelação que Ele havia entregue ao meu coração.
No ano de 2003, pela primeira vez, eu ouvi a expressão a grande teia de Deus. Eu não sabia o que era isso, mas o Senhor me disse que um dia, lá em 2003, eu iria escrever um livro, que seria o primeiro livro que eu escreveria, que se chamaria A Grande Teia de Deus. E de 2003 em diante, o Senhor começou a ministrar ao meu coração acerca do que é essa teia. Essa teia fala de propósito, né? A nossa irmã, quando fez aqui a ministração do louvor, ela falou, se eu estou aqui hoje, é porque ainda há propósito. E se eu pudesse dizer que há uma palavra que define a minha trajetória, é a palavra propósito. Desde a adolescência. Eu lembro que eu era assim apaixonada em todo louvor, em todo momento que eu estava na igreja, que tinha alguma canção sendo ministrada, que falava de propósito, que falava de projeto. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Aquilo arrebatava o meu coração. E Deus, Ele vem ministrando acerca de propósito. De fato, no ano de 2009, eu escrevi pela primeira vez esse livro, que se chama A Grande Teia de Deus. Nesse livro, eu falo que ele é muito pequenininho, são 70 páginas, mas ele é um diário, onde eu compartilho sobre o caminho de Deus para que a gente possa encontrar, discernir e cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. O Salmo 139, todo ele fala acerca disso. Especificamente entre os versículos 13 a 16, o salmista Davi, ele diz que nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos uma substância ali sem forma, Deus já estava desenhando intenções para a nossa existência. Acontece, e foi isso que o Senhor falou para mim, que eu precisava me dedicar a ensinar as pessoas sobre este propósito. Porque hoje a gente vai falar sobre isso. As perdas, né, elas acontecem na nossa vida, mas a gente precisa entender sempre qual é o propósito. E de verdade, eu não tenho capacidade, eu queria muito que eu realmente, como diz a palavra, eu diminuísse. Que você conseguisse ignorar a pessoa, para que você pudesse ouvir o que Deus quer falar ao seu coração, porque você precisa entender que sua vida é de fato importante, não porque eu digo ou porque alguém já falou, mas porque você é parte de um grande propósito. De um propósito que começou a existir muito antes de você nascer. Que já estava sendo tecido na grande teia de intenções de Deus para a humanidade. E tudo tem a ver com propósito. Davi ser rei é propósito. Ruth permanecer ao lado de Noemi é propósito. Jesus vir à terra e cumprir o que ele cumpriu foi o propósito. E a grande questão da humanidade, que vai definir a forma como a gente luta as nossas guerras, como a gente passa pelas perdas, como a gente vive a expressão de felicidade, é o propósito. Eu não sei se você consegue sentir o que eu sinto quando eu falo isso. Mas eu não estou falando de um propósito geral. Eu estou falando do propósito específico que existe para você. Você é alguém que Deus viu. E que Deus intencionou, e que todo um projeto foi desenhado para a sua vida. Hoje eu não vim falar sobre isso, mas eu estou te falando sobre isso porque você tem a oportunidade de levar esse livro, eu trouxe, que é um pedacinho daquilo que o Senhor me entregou, e um outro livro que é o 4º capítulo do 1º, que se chama Guardiões da Infância. Quem aqui já ouviu uma foto desse livro? Levanta a mão, quem? Só para eu ter uma ideia. Mais alto, só para eu ver. Esse livro aqui, ele nasce daquele ali com a intenção de que os pais possam proteger e promover esse propósito desde o seu nascedouro. É uma estratégia que Satanás usa e ele sempre usou. Matar os primogênitos, destruir a infância. Quando você começa a estudar, eu vinha conversando com a Júlia sobre tráfico de pessoas. É um absurdo o número de crianças que são traficadas para adoção,
para exploração sexual. E a gente não tem ideia dessas coisas. Mas qual é a intenção do inferno, gente? Sabe qual é? É interferir no projeto de Deus que cresce com aquele Moisés, que cresce com aquela Esther, que nasceu com aquela Ruth, e que o inferno sabe que se ele interferir, o projeto desenhado ali vai ser alterado. Então, nós, adultos, pais, professores, líderes de ministério infantil, nós precisamos ter esse tipo de discernimento, que existe um propósito que nós precisamos proteger esse propósito. Mas não só proteger, a gente precisa promover para que aquela intenção, de fato, aconteça. Então, eu estou falando isso aqui para você, no final você vai poder ir lá e levar o seu, se você quiser, e receber o que Deus tem para você nessa porção. Mas eu quero partir daqui. Nós estamos estudando durante o projeto Noemi a história de Ruth e Noemi. E eu tive a tarefa de falar especificamente sobre o tópico de vivenciar as perdas. E eu quero começar falando que hoje eu quero propor a você um caminho de ressignificação das perdas. É um caminho. Nós vamos trilhar um caminho. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas deste caminho que o Espírito Santo mostrou ao meu coração enquanto eu relia o livro, né? Na verdade, o livro todo, que é tão pequeno, mas tão poderoso, né? Eu estava falando com as meninas no carro, o quanto que eu chorei sendo tocada por essa história mais uma vez. Mas eu começo dizendo a você que Noemi, ela foi alguém que viveu uma lista de perdas. Perdas as mais variadas. Ela estava lá entre o seu povo, nas suas terras, com seu marido, e ela perde a terra porque falta recurso, e ela precisa ser levada para uma outra terra, porque há fome em Belém. E ela vai para uma terra desconhecida, e lá, com seus filhos, com seu marido, ela começa a ter uma outra sucessão de perdas. Ela perde o marido. Anos depois, ela perde os 2 filhos. E eu fui listando aqui, no meu notas aqui, ó, tem um monte, passou de 10. Ela teve várias situações de perda. Mas a questão central dessa história é você passar pelo momento de perda tendo uma visão da história toda. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Quando nós temos consciência de que há um propósito para a nossa vida, o Senhor nos dá um filme, uma foto da história. Você precisa entrar na jornada da vida, e isso é ter discernimento e consciência de propósito, com uma fotografia do filme todo, com uma ideia do que vai ser esse final. Amém? Eu vou repetir isso para você, porque eu acho que você ainda não entendeu. A grande diferença de passar por perdas, como Noemi passou, e passar por perdas, como muitos de nós passamos, é a clareza e a consciência do final da história. A frase que eu escrevi aqui é: você precisa acreditar em toda a história, mesmo antes dela começar. Você precisa ter a certeza do fim antes do começo. Porque, deixa eu dar um exemplo para você. O que acontece é que quando a gente não tem discernimento de propósito, a gente não entende bem ao certo o que Deus tem para a gente, se vai dar certo ou não. Nós estamos vulneráveis, nossa mente está altamente terrena. E quando você começa a entrar num furacão, né, porque algumas situações de perda são verdadeiros tsunamis. Um câncer, um Covid que tem acontecido isso, que está disseminando famílias. Eu recebo, apesar de não clinicar já há muito tempo, semanalmente pessoas buscando, pedindo ajuda, pedindo para encaminhar para profissional, aconselhamento. E às vezes são pessoas que perderam 3 pessoas da família, 3 irmãos morreram, um pai, um tio.
Só que quando você entra numa situação como essa, sem ter certeza do fim, seu coração está vulnerável. O seu coração está na expectativa do que será que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Qual vai ser a próxima tragédia? Eu vou dar conta, eu não vou dar? Então eu já quero começar daqui e dizer para você que o que vai fazer a diferença é quando você entrar na vida, não é só no momento de perda. Certa de que você existe para um propósito, e a palavra de Deus diz em Jó que nenhum dos planos e propósitos do Senhor não prevalecerão, porque Deus é fiel. E aquilo que saiu da boca dele cumprirá o propósito para o qual foi enviado. E você é um propósito enviado por Deus na terra. Então eu não sei o que aconteceu, o que pode acontecer amanhã, nem comigo, nem com você. Mas eu posso te afirmar que o fim, eu já sei qual é. É glória. Amém? É glória. Mas Flávia, como que vai ser para chegar lá? Não sei. Eu não sei. Realmente eu não sei. Pode ser que vai doer muito em alguns momentos. Mas o que eu quero te dizer é que essa certeza do fim você tem que ter antes mesmo de você começar. Porque o Deus que você serve já tem a história. Vocês estudaram Apocalipse aqui, esses dias que eu dei uma olhada no Instagram. Novos céus e novas terras já existem, aguardando. Então, mesmo que a grande tribulação, que os dias fiquem cada vez mais difíceis, essas dores, elas são passageiras, elas são temporárias, e a palavra nos afirma que nunca vai ser além do que a gente pode suportar. Nunca. E você está falando com alguém que entende de dores. Porque estudou, porque viveu, porque acompanha pessoas que sofrem. Então eu sei que pode ser que um dia na sua vida, você como eu, tenha vontade de tirar a sua própria vida, porque eu já tive isso. Já tive um quadro gravíssimo de depressão. E mais de uma vez. E em alguns momentos dessas experiências, eu pensei em tirar minha vida. Mas passa. Com Cristo, passa. Flávia, mas um dia eu queria tanto um filho, eu fiquei grávida e eu perdi essa criança. Eu estava ouvindo esses dias de novo a história da pastora Thalita Pereira. Ela perdeu a primeira, mas ela tem 3 filhas. Porque Deus, Ele é assim. Nunca o fim. Pode ser até um fim como de grandes homens, como foi Pedro, João Batista, morreram de maneira terrível, Paulo. Mas olha que futuro glorioso, nós até hoje somos alcançadas por aquilo que eles semearam lá atrás. E eles aguardam a eternidade. Então entenda uma coisa, eu preciso que a gente parta daqui. Você precisa ir para a jornada da sua vida quando você for embora nessa noite por essas portas. Sabendo que você não precisa mais ficar com aquele receio do que será que vai acontecer. Será que meu marido vai ficar comigo? Será que vai ter dinheiro para pagar a conta? Será? Em nome de Jesus, o fim dessa história que é a sua vida já foi garantido por Cristo. Na cruz do Calvário. Então você não precisa ter medo das más notícias, ter medo dos dias difíceis, ter medo. Não, chega. Porque essa batalha está sendo vencida aqui, ó, na nossa mente. Quando a gente vem para a jornada da vida nessa expectativa duvidosa, ânimo dobre. Mas você vai falar, Flávio, isso é humano? Sim, eu sei que isso é humano. E nós estamos num corpo de terra. Já eu vou falar sobre isso aqui. Mas nós temos em nós um Espírito que é vivo e é eterno, que é o Espírito de Deus.
E nós precisamos trabalhar e viver uma jornada que alimenta esse espírito para quê? Para que possa se manifestar como prioridade o que é eterno dentro de nós. Acima daquilo que é terreno. Então as nossas emoções, a gente vai ter tristeza, tudo isso. Mas vai passar. A gente vai se apoiar naquilo que a gente crê que Jesus já nos prometeu. Flávia, mas tudo bem, você está falando essas coisas, eu estou começando a entender alguma coisa, mas eu preciso de mais. Então nós vamos caminhar. Qual é a primeira situação, o primeiro passo que a gente vai dar hoje no caminho da ressignificação? Que precisa aparecer, saltar aos nossos olhos quando a gente pensa que existe um caminho para a nossa vida. Que Deus tem propósito em todas as coisas, mesmo que algumas delas não tenham sido feitas por Ele. É difícil, né? Você perder um filho e falar, Deus quis assim. É difícil. Eu não sei se Deus quis, mas eu sei que Deus não perde o controle de nenhuma situação. Morte e vida estão nas mãos dEle. Então, se aconteceu, eu não vou dizer que foi a vontade de Deus, mas Ele está comigo ali, Ele segura na minha mão, Ele vai andar comigo aquele vale, Ele vai enviar pessoas para me ajudar. É lindo, não sei quantos de vocês assistiram aquele filme, existem questões sobre ele, teológicas, né, em relação ao livro A Cabana, mas tem uma cena linda, quando o personagem que representa o Espírito Santo, ela mostra para o menino, que é a representação ali simbólica das nossas vidas, o cálice de lágrimas que são colhidas pelo Espírito quando nós estamos chorando. Eu chorei tanto naquela cena, porque cada lágrima que eu sei que eu chorei, gente. Você olha para mim assim, você não imagina o quanto que eu já chorei nessa vida. O quanto que eu já chorei de sofrer, de dor, e falar, por que eu, Deus? Por que comigo? Mas a primeira coisa, o primeiro passo nesse caminho de ressignificarmos as nossas perdas tem a ver com aquilo que cremos, o que acreditamos sobre a perda. Se Deus é bom em todo o tempo, se podemos confiar que vamos suportar os dias difíceis, se achamos que temos que esperar só o bom ou só o ruim. O tipo de expectativa que a gente constrói aqui o primeiro passo, é o que você crê. Como você enxerga a perda? Isso precisa ser alinhado dentro de você. Para que no final haja uma ressignificação, um novo significado, isso precisa ser alinhado. E alguns de nós aqui, sabe o que nós cremos? Que no final vai ficar tudo ruim. Que comigo acontece sempre o pior. Que como eu ouvi de uma pessoa essa semana, eu não consigo engravidar, ter filhos, porque eu não devo merecer. Eu não mereço. Então, o que você crê quando você olha para a perda na sua vida, olha para a perda na vida de alguém? Qual é a visão? Qual é a crença que você tem? Tudo começa por aí. Sabe? Você acha que é por merecimento? Você acha porque você não orou o suficiente, não jejuou o suficiente? Ou porque os seus pais erraram? Como você enxerga a perda? E deixa eu começar a te dizer uma coisa aqui. A perda é uma realidade na vida na terra após o pecado e ponto. Nem tudo a gente explica. Não adianta você o seu cérebro ficar te mexendo de um lado para o outro para fazer você entender por que aquilo aconteceu. Porque muitas vezes você não vai ter resposta. Então você precisa entender que isso não é pessoal. A perda é uma questão da humanidade. Na terra. Às vezes você pode fazer tudo bonitinho e no final aquilo lá se transformar num prejuízo, mas você já sabe que o final mesmo é glória. Amém? Então como que você vai olhar para a perda? Isso precisa ser alinhado dentro de você. Porque isso está drenando sua energia. Isso está consumindo você. Você se culpa.
Você fica se culpando. Ele foi embora, se eu tivesse feito mais comida, se eu tivesse feito mais sexo, pode ser que se você tivesse feito seria diferente, mas pode ser que não. É fato que você tem alguma responsabilidade em todas as coisas, mas não significa que essa responsabilidade responde pelo erro do outro. Você entendeu, irmã? Então, você precisa alinhar a sua crença, a forma como você pensa em relação às perdas. Porque algumas de nós estamos amarradas, distraídas aí. Nós não estamos conseguindo fazer o caminho que Noemi fez, de voltar ao propósito, voltar ao seu povo, voltar ao centro da vontade de Deus. Porque você está se debatendo, você não se considera digna, ou você se acha uma vítima. E deixa eu te falar, sabe, culpa é uma emoção desagradável, útil para responsabilizar as pessoas de forma apropriada em relação àquela situação. Mas é para te dar responsabilidade apropriada. Você pega o que é apropriado, muda seu comportamento e segue a sua vida. A culpa vem para isso. Não é para você ficar agarrada na culpa, pegando a responsabilidade que não é sua. Chorando, debulhando dias e dias. Não. Então a gente começa esse cenário. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito possa fazer essa tradução ao seu coração, que eu não tenho o poder de fazer. Alinhando, a gente precisa alinhar. O que você pensa sobre Deus? Quem é o Deus que você serve de fato aqui dentro no seu pensamento? Ele é bom? Porque se Ele é bom, você tem que esperar a bondade dEle, não só coisa ruim. Porque muitos de nós nos relacionamos com Deus, que a gente canta e tudo, mas no fundo a gente acha que lá no final vai ficar tudo ruim mesmo, porque Deus não é tão bom assim, Ele castiga. Eu não quero confundir a sua mente, mas você precisa alinhar. E Flávio, eu vou me alinhar ao quê? Você vai se alinhar a essa palavra. Filipenses 4:8 diz que tudo aquilo que for bom, se houver boa fama, se houver louvor, isso é que deve habitar o seu pensamento. Então, a partir dessa noite, você precisa checar o que você pensa. O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E deixa eu pegar um pouco mais profundo aqui. Talvez algumas de nós aqui sejamos frutos de uma educação punitiva. De pais e mães que, do jeito que eles sabiam, eles usavam Deus para nos fazer obedecer. E falando que se a gente não obedecesse, a gente ia pagar um preço. Isso entrou dentro de muitos corações. Numa relação assim, eu só sou amada, eu só sou digna se eu fizer direito. Deixa eu te falar o que eu falo para os meus filhos. Esses dias eu tive uma conversa séria e bem importante com o meu filho mais velho. Foi uma conversa tão profunda que nós dois choramos. Eu disse para ele, eu nunca vou te amar menos. Você é meu filho. Mas eu vou me alegrar mais ou menos com o tipo de vida que você escolher viver. Isso é fato. Mas amar menos? Então deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai te amar menos. Ele não vai te amar menos porque você erra. E muitos desses erros ele sabe. Ele sabe que são frutos de uma história. Deus ama, deixa eu te falar, eu sei que parece uma coisa tão boba, mas Deus é verdadeiramente bom. Você sabe que um dos atributos de Deus é o amor. Ele não só ama, Ele é o próprio amor.
E talvez seja isso que você precisa receber no seu coração nessa noite. Esse nível de aceitação. Esse nível de acolhimento, sabe? Porque você vai criando, como diz a doutora Ilma Cunha, né? No seu último livro, Enigmas da Alma, uma trama psicológica tão confusa que você passa a achar que um monte de coisa que você pensa é Deus e aquilo não tem nada a ver com o que a palavra diz que Deus é. Então, nessa noite, perdas são realidades do mundo após a queda. É uma realidade. Nem sempre foi um que pecou, o outro que pecou. Pecado é uma realidade também. Então, a chuva e o sol, eles vão vir sobre justos e injustos. É fato que a vida tem injustiças, sim. Eu não estou dizendo que não tem. Mas você precisa entender que é assim. E o que você pode fazer? Ser um promotor de justiça. Como diz a palavra que nós precisamos ser. Mas não ficar lidando com cada situação de dificuldade da sua história, de perda da sua história, de erro próprio, como se isso fosse uma coisa impossível de lidar, inesperada, sem solução, porque não é verdade. Cristo já costurou isso na cruz. Essa é a grande diferença. Então, essas coisas existem, mas em Cristo elas se transformam em algo. Morte de cruz é ressurreição. É o princípio da cruz do Calvário. Então, a primeira coisa desse passo, desse caminho, o primeiro passo, na verdade, desse caminho é o que eu creio em relação às perdas. O segundo passo, Flávia, que você quer trazer para o nosso coração, é o que eu faço. Olha, é uma coisa muito forte na história de Noemi, porque é incrível a história dela. Mas ela chora. Ela fica tão amargurada e tão enlutada que quando ela volta para o povo dela e eles começam a reconhecer Noemi, ela fala, não me chama de Noemi, porque Noemi significa feliz. Me chama de Mara, porque Mara significa amargura e eu estou amargurada com tudo que me aconteceu. Então, Flávia, o que você está querendo me dizer? Que sim, você vai chorar. Sim, você vai se amargurar. É uma outra realidade que você precisa se alinhar. Você sabia que psicologicamente uma das grandes dificuldades mentais é a gente não entender as emoções desagradáveis? A gente não aceitar quando elas vêm, a gente não saber o que faz com elas? Muitos adoecimentos, eles acontecem porque quando aquela emoção natural do luto veio, quando a emoção natural da perda veio, quando a emoção natural de um medo que você tem veio, você não sabia o que fazer. E você entra em desespero com aquilo ali. Então eu quero te dizer aqui, e aqui eu te digo como profissional também, que quando você estiver passando por uma perda, você vai fazer igual Noemi, você vai chorar. Você vai ter aquele dia que você vai falar assim, não me deixa quieto, porque eu preciso chorar. A emoção desagradável, gente, ela veio na terra depois do pecado. E vocês sabem por quê? Eu não sei se eu já falei isso em alguma ministração, Cátia, com você. Porque nós ficamos expostos à morte. Ali no Jardim do Éden. Depois que Adão pecou. E por estar exposto à morte, nós precisamos sentir emoções que nos desagradamos em sentir, mas que são importantes na sua função. Se você não tem medo, você expõe o seu corpo à morte. Você põe a mão no fogo, você chega perto num penhasco. Tem que ter um pouco de medo. Se você não tem nenhuma tristeza, você não se arrepende.
Então a tristeza, a Bíblia fala sobre isso. Esses dias eu fiz até um post sobre arrependimento. Ela produz em nós eterno peso de glória. A tristeza que vem para um propósito. Então existe função para as emoções desagradáveis. Existe o tempo de chorar. Então eu não quero dizer para você que é porque eu tenho certeza que lá no fim já está tudo certo. Que quando você está passando pelos dias difíceis, você não vai chorar não, porque você tem que chorar mesmo. Você tem que chorar, seu cérebro vai fazer um caminho terreno de questionar. Isso é natural. E por isso, nesse segundo passo de ressignificação, a reflexão é: como eu me comporto? O que eu faço quando eu estou lidando com uma perda? E a minha proposta para vocês é: continue caminhando. Vão existir os primeiros dias de muito choro. Daqui a pouco o choro vai espaçar. Daqui a pouco a alegria vai começar a aparecer um diazinho, uma parte do dia. Então esse caminho, nós precisamos, como Noemi, fazer esse caminho. Não é porque a gente sabe que lá na frente já está tudo certo que isso não vai acontecer. Vai e tem função que aconteça. Precisa acontecer. Jesus chorou quando ele soube da notícia do que seu amigo Lázaro havia morrido. Jesus se irritou quando ele viu os homens vendendo coisas ali no templo. São emoções humanas. Tem função. Vocês sabiam que a tristeza ela tem uma função? Ela vem quando você vivencia uma perda, como você tem um problema, por exemplo, um relacionamento abusivo. É normal que você sinta tristeza. Porque se você está dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa abusa de você, maltrata você, agride você e tudo bem, aí é que tem um problema. Porque quando você sente tristeza, duas coisas acontecem. Você para entender o que é que está faltando. E a outra coisa, a tristeza atrai a presença física de pessoas. Sabia disso? A ciência já mostra isso pra gente. Então a tristeza faz com que pessoas venham para te acalentar, para cuidar. E eu creio que Deus permitiu que essas emoções desagradáveis viessem no nosso corpo de terra. Para quê? Para que a gente não morresse. Porque se você não sentisse tristeza, você pecava até acabar em morte. Você permanecia num relacionamento abusivo sem pedir ajuda. E ia morrer por dentro ou por fora. Então as emoções desagradáveis, elas são desagradáveis na nossa sensação, mas elas têm uma função. A questão é o desequilíbrio disso. Que por não entender, não saber o que fazer, o que a gente faz? Quando vem a primeira sensação de tristeza, de angústia, de você fica desesperado, você não quer sentir, não quero sentir. E não é assim. Vai sentir, mas não vai sentir sozinho, vai sentir pedindo ajuda, vai sentir pedindo ajuda profissional, vai sentir pedindo ajuda ao Espírito Santo, vai passar pelo vale da sombra da morte, mas vai passar. Amém? Eu sei que esse ponto não é um ponto muito gostoso de ouvir, mas é necessário. Porque quando esses dias chegam, a gente precisa saber o que fazer. A gente precisa saber como se comportar. E a minha proposta para você é a mesma, semelhante à postura de Noemi. Ela estava corroída por dentro. Gente, imagina, você perde seu marido. Naquela altura da vida, ela já era sogra. Então, ela já tinha uma jornada com o seu marido, Elimeleque, de muitos anos. Não basta isso, ela perde algo que é uma das principais perdas de angústia. Eu já vi muito tipo de sofrimento, mas o pior sofrimento que eu já vi é mãe que perde filho. Porque quebra o fluxo natural da vida. Então, essa mulher, Noemi, ela já tinha vivido muito com seus filhos.
E ela perde esses filhos também. Ela está longe da casa, agora era uma nova casa. Moabe era uma nova casa, mas não era o povo dela. E ela está amargurada, e ela vive aquilo ali, mas ela faz o quê, gente? Ela vive, mas ela não para. Ela continua o fluxo do projeto. Ela continua a seguir o caminho do propósito. Entendem? Eu fico imaginando aquela cena, ela diante de Ruth, de Orfa, ela ali se despedindo delas, dizendo para elas assim, fiquem, voltem para suas mães. Mas com o coração pensando, eu vou sozinha. Eu não tenho marido, eu não tenho os meus filhos, e agora as minhas noras que eram como filhas. Aliás, que sogra é essa, viu, Jesus? Vamos orar, gente, para ser sogra assim, igual Noemi, porque só Jesus. Que mulher. Que exemplo de sogra. E ela está ali se despedindo, aquela situação, aquele momento corroída por dentro. Mas ela continuou caminhando. E talvez o ponto da noite para você, mais importante do que você crê sobre a perda, seja o que você faz quando você perde. E deixa eu te falar, o reino das trevas tem avançado muito. Porque nós mulheres em especial, por conta da nossa biologia, da nossa movimentação química que é mensal, ele manipula muitas vezes, não porque ele põe a mão não, tá? Porque ele não tem autoridade para fazer isso, a não ser que haja uma permissão, mas porque nós ficamos ali distraídas tempo demais, perdidas, com as sensações desagradáveis, tempo demais paradas. Então a matemática para você é, mas vai caminhando. Tá doendo, tá desagradável, tá triste, tá com medo, mas continua caminhando. Vai no seu passinho, mas vai. Amém? Não dá vantagem para o reino das trevas. Parada. Dias e dias no seu quarto, dias e dias sem pôr a mão na obra de Deus, dias e dias sem fazer as coisas para os seus, por você, sem o autocuidado, porque você está ali envolvida com aquele quadro de luto. Entenda, tem um tempo de chorar, mas é um chorar que você vai continuar. Porque quando eu falo de ressignificar, gente, eu não estou falando de uma coisa instantânea. Agora eu ressignifiquei. Não, ressignificar tem tudo isso que a gente está falando. Não é um simples momento, não, é um caminho, literalmente um caminho. Para que você dê um novo significado àquela perda. Então, como eu disse, talvez seja o ponto. Sabe por quê? Porque já entenderam. Vou falar assim para ficar menos forte. O cosmos já entendeu que todas as vezes que alguém te trai, todas as vezes que alguém te frustra, todas as vezes que alguém mente para você, você para aí alguns meses da sua vida. Então, o que o cosmos faz? Ele vai trabalhar para que haja essa conspiração. Já percebeu isso? Se você fizer uma linha do tempo da sua vida, você vai perceber, eu te desafio a fazer isso quando você voltar para casa. Que as situações que se transformaram em perdas difíceis da sua vida são semelhantes e que elas vão se repetindo ao longo da jornada da vida. Vocês acham que isso é à toa? Então, deixa eu te falar uma coisa, é igual jogo de videogame. Vamos passar de fase? Eu não posso garantir para você que não vai acontecer de novo. Mas eu posso garantir, eu e você, que nós não vamos ser, de novo, a mesma pessoa que lida com aquele problema daquele jeito. E quando isso começa a acontecer, vai ter que mudar de fase. O cosmos, entendam o que eu estou falando, vai mudar de fase também.
Ele vai, porque não vai funcionar mais com você, entendeu? Não dá. Às vezes, talvez seu caso aqui seja você está ferida com coisa que seu filho fala. Não precisa ficar com vergonha, ninguém sabe que é você. Mas tem mãe que sofre com o que o filho fala e fica ali sofrendo. Gente, eu não estou dizendo que você não sofre, claro que sofre. Hoje mesmo eu dei um showzinho em casa. Eu não sou muito disso, não, eu sou muito tranquila. Mas hoje eu falei, Deus, não foi para isso que eu tive 3 filhos homens, não. Precisava que me ajudasse a levar umas caixas para o correio. E todo mundo com dificuldade de achar o sapato na hora de sair. Aí eu falei, não foi para isso que eu tive filho. 3 homens para eu carregar a caixa? Mas deu certo. Em minutos tinha 2 na porta e quando eu voltei todo mundo queria fazer tudo. Mas às vezes a gente fica chateada. Claro que fica, mas o que eu estou dizendo aqui é você agarrar nisso, entende? Porque meu filho é muito ruim, porque meu filho casou e não lembra mais de mim. O que você faz para o seu filho voltar? Deixa eu te explicar uma coisa. Para com isso, faz você um jantar. Liga você, não te liga, liga você para o seu filho. Faz você. Quem tem que ir sou eu. Amém? Eu que tenho que continuar a caminhar. Eu que tenho que entender o que está se repetindo e que todas as vezes me segura. Quando eu estou quase, eu vou pegar naquilo que Deus falou para mim que era para eu fazer. Eu estou tocando ali, aí acontece aquela situação, a decepção, a frustração, a palavra dura, a amiga que era a melhor amiga. Gente, isso é incrível. Eu trabalhei 15 anos no consultório. E é incrível. Era a criança que foi desprezada pelos pais, depois vai para a escola, os amigos desprezam, começa a namorar, nenhum garoto valoriza, casa, o marido sempre despreza e vai. Vamos cortar isso agora em nome de Jesus, amém? Acabou. E Flávia, como é que eu corto? Mudando você, a forma como você reage. Você precisa mudar. Eu tenho um trabalho que faz parte desse projeto que Deus me deu para esse tempo nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. E, recentemente, eu fiz uma live sobre padrastros, madrastas e enteados. É uma realidade. Hoje em dia, a gente tem muitas famílias que são segundo casamento, por viuvez, por divórcio. E eu fui tão dura que depois eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu peguei pesado. Aí uma mãezinha me mandou mensagem no direct. Flávia, mas é muito difícil deixar que o meu filho fale com ela. Porque foi por causa dela que ele me largou. E eu disse para ela, pelo amor de Deus, você vai usar o seu filho como troca nessa relação? Resolve teu problema com teu ex-marido e tira essa criança da jogada. Porque ela não tem nada a ver com isso. Até quando você vai estar dando autoridade para essa moça? Você está tão ferida porque ela levou seu marido. Resolve isso, já passou. Passou. Muda de fase. E a gente não muda de fase se escondendo, a gente muda de fase enfrentando. A gente precisa parecer com Jesus, gente. Sabe quem é Jesus? Ele está lá na cruz, sendo crucificado. Estão xingando ele, falando para ele, se você pensa que é mesmo o rei dos judeus, chama esse Deus aí. Estão cuspindo nele. E ele está falando, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa é a imagem que você tem que ter. Quando você olhar para qualquer um que aparecer diante de você como seu aparente opositor, eles não sabem o que eles estão fazendo. A gente precisa parecer com Jesus.
Na época que eu converti, tinha um livro muito lido que eu não lembro o autor, mas que era assim: Em seus passos, o que faria Jesus? Quem lembra desse livro? É incrível esse livro. Se Jesus estivesse aqui nessa situação, lidando com isso que eu estou lidando, o que Jesus faria? Lembra? O nosso segundo passo é o que eu faço, como eu me comporto. O que Jesus fez? Lázaro morreu, ele chorou, depois ele foi lá e o que ele fez? Ressuscitou Lázaro. Então é esse o movimento que o Senhor espera que a gente faça, amém? No caminho, nesse caminho de ressignificar. Deus está falando ao seu coração? Amém? E terceiro passo. Primeiro é o que eu creio. Segundo é o que eu faço. E terceiro é o que eu significo. Qual o significado que eu vou dar? Como eu vou escolher? E nesse passo, a escolha, ela vem grudada. Porque é uma escolha. Noemi poderia ter ficado ali, já entre o seu povo, chorando as pitangas dela e falando que tudo, repetindo para todas as vizinhas dela: olha, aconteceu isso. Porque lá em Moabe foi assim, porque eu perdi Elimeleque, depois meus filhos morreram, e depois na hora de vir embora, a órfã me deixou. Mas o que ela faz? Ela chora, ela faz, mas ela decide, ela escolhe significar o novo tempo. Ela escolhe olhar para o novo tempo. Ela escolhe encontrar propósito. Então, de repente, se você tiver a oportunidade de ler os capítulos de Ruth, você vai ver que tem um momento que ela já começa a entender as tramas divinas de ter Ruth ali nos campos de Boaz. E a mente de Noemi, ela começa a se movimentar para encontrar propósito. E dar significado, segundo Deus, é encontrar propósito na perda. É de que maneira isso tudo pode contribuir para o plano maior. Amém? De que maneira, Flávia, justifica você ter vivido uma vida, desde pequena, sentindo crise de pânico, ansiedade, na época que ninguém sabia o que era isso. Eu chegava para o meu pai e eu falava: pai, esse negócio, eu não consigo parar de pensar, minha cabeça não para de pensar, e parece que eu vou ficar maluca, pai, eu não consigo parar de pensar. Calma, minha filha, é porque sua mãe está doente, vai passar. Tadinho do meu pai. Não se tinha conhecimento. O máximo que fazia era levar numa benzedeira, para quem não era convertido, né? Ou numa roda de oração. E aí você vai crescendo, você converte, mas aquelas situações, elas ainda acontecem, porque elas não pararam porque eu converti. E em 1999, eu estava na cozinha da minha casa, no Rio de Janeiro, tão desesperada. Eu falei: Jesus, o que falta? Eu já te achei. E ele fala para mim: calma. Um dia, tudo isso que você tem vivido vai alimentar e curar multidões de pessoas. Eu estou te ensinando um caminho. Anda por ele comigo, porque eu vou transformar isso em um propósito. Então ninguém mais
entendia melhor do que eu, quando eu comecei a clinicar o que era um quadro de depressão, do que eu, porque eu sabia o que era. Eu podia entender a trama do pensamento negativo. Ninguém melhor do que uma mulher que perdeu um filho para saber consolar outras mulheres que perderam filhos. Porque ela conhece a dor da perda de um filho. Ninguém mais capacitado a estimular um jovem, uma jovem a estudar quantos anos forem necessários para passar num vestibular de medicina ou num curso importante, do que um jovem que ficou vários anos tentando passar, amém? Então essa é a hora da cartada final, é quando você vai pegar essa situação que você desde o início entendeu que não estava em descontrole, porque Deus é bom, amém? Mas era uma realidade da terra. Difícil, a gente não quer. Mas é uma realidade, ela às vezes bate. Você que já caminhou, chorou e às vezes ainda chora uma vez ou outra, porque está no processo. Mas, gente, é literalmente um caminho. Eu consigo imaginar esse caminho em 3 etapas. Quando você vai entrando por ele, a sua mente, ela precisa se organizar, ela precisa pensar o que Deus pensa. E a resiliência fala sobre isso. Eu estudei sobre resiliência no mestrado. O sistema de crenças, o que as pessoas que são resilientes, elas têm de diferente? Elas creem em algo diferente. Elas têm um tom de positividade na forma como elas enxergam as situações. E você vai passando por esse caminho, aí você começa a caminhar. Está doendo, está sofrendo, mas você vai. Você chora, você fala, mas você caminha, você se movimenta, você não para, você não fica estacionada. Você diminui o passo, mas você não para. Você está quase devagar, mas você está indo. Até o momento que começa a aparecer aquela luzinha, sabe? E a luzinha é o propósito. Ah, o propósito. Quando você começa a sentir o cheiro do propósito, faz sentido morrer numa cruz. Que é a minha morte, se todos viverão por causa dela. Você entende isso? Eu não posso fazer você entender. Mas o Espírito Santo pode. Para hoje e para o futuro. Para hoje e para o passado que você até então não tinha entendido. Deixa eu te falar. Tudo começa, desenrola e termina no propósito. Em Cristo, tudo tem a ver com o grande propósito que Deus tem para a sua e a minha vida. A gente não dá conta de compreender em partes, como diz o texto de Coríntios. Porque nosso corpo não dá conta. Eu tenho falado que eu preciso cuidar do meu corpo para que eu possa suportar a glória de Deus. Você quer a glória de Deus, tem que cuidar do seu corpo. Porque é muito. Mas há um grande mistério a se desenrolar na sua história. E ele tem tudo a ver com o propósito que Deus tem na sua vida. Cada experiência de perda, cada situação de dor, cada luta, ressignificar é quando Romanos 8:28 acontece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É tudo. Você não está só. Nosso Deus é um Deus de provisão. Ele criou um mundo sustentável. Um corpo humano sustentável. E se
as coisas dessa terra não forem suficientes, quando você morrer, esse corpo, você vai para um lugar que é eterno. Então não tem fim, não tem tragédia que seja para sempre. Há propósito. A história de Noemi nos mostra isso de uma maneira linda. Quando Noemi começa a perceber que estar ali, entre o seu povo, na presença de um homem tão rico e tão bom como Boaz, Noemi começa a estrategicamente, e eu quero fechar falando disso para você, movimentar Ruth. Ela começa a ser estratégica e você também precisa começar a ser. Flávia, está doendo demais essa situação, você precisa começar a ser estratégica. Flávia, o que é ser estratégica? Busque ajuda profissional. Busque um conselheiro, vai estudar. Eu tenho muita dificuldade com o meu filho, ele tem problema com drogas, vai estudar sobre isso. Ser estratégica é quando você começa a movimentar a situação em relação ao propósito. Mas minha filha tem muita dificuldade, ela está estudando, não consegue. Então, o que você pode fazer? Sabe, dar uma equipada química nela, vitamina, levar ela para fazer um trabalho com psicólogo. Gente, eu não tenho dinheiro, para de dizer o que você não tem, gente. Eu acabei de afirmar uma verdade para você, Deus é um Deus de provisão. A questão é você buscar onde está a provisão que você precisa. É parar de ficar sentada reclamando e se movimentar em direção ao propósito que Deus já mostrou para você. Então Noemi, ela começa a preparar Ruth, ela fala, Ruth se lava toda, fica cheirosa. Vai para o lugar, descobre aonde Boaz está e quando ele dormir, assanhada essa Noemi, né? Fica lá debaixo do lençol e a partir dali começa um mistério. Porque os olhos de Boaz se abriram para Ruth, não porque Ruth ficou em casa, chorando com a sogra, ah, meu Deus, agora ela é viúva e eu sou viúva também. Não, é porque ela trabalhou, ela ouviu o conselho da sogra, ela foi para lá e ela ficou. Quando Boaz viu, ali começa. Boaz se lembra da situação de Noemi, se lembra da herança de Elimeleque, das terras de Elimeleque, se lembra que precisam redimir aquela situação. E ali, o ressignificar deixa de ser só uma coisa na mente e se concretiza num grande projeto. É fato que Noemi perdeu. Ela viveu luto, enlutou. Ela falou que não queria nem ser chamada pelo nome dela. Nos dias mais difíceis, ela queria ser chamada de amargurada. Mas hoje, sabe quem é Noemi? Ela é a bisavó do rei mais famoso de Israel, o rei Davi. E ela faz parte da ascendência do rei dos reis, Jesus. O novo significado. Gente, que coisa gloriosa, Senhor. Muito obrigada. Eu posso falar isso também. Podia ter sido só uma menina que sofreu. Eu agradeço muito a Deus, muito mesmo, porque Ele proveu muitas pessoas na minha vida. Mas eu podia ser só uma menina que sofreu, como tantas outras, que tirou a vida de dor, de angústia. Porque quem se mata não é porque quer morrer, porque